Vamos para as considerações a respeito dessa peleja, Enzão. Bora. Primeiro tempo de altos e baixos da seleção brasileira. Os primeiros 15 minutos, um domínio absurdo da seleção marroquina. Exatamente. Se atribui ao quê? Assim, o Brasil, é claro, ele teve em dado momento tanto o Rafinha, quando o Brasil não tinha a bola, então na fase defensiva, o Rafinha recompunha pela esquerda, o Paquetá pela direita, e aí partiam da construção dali e afunilando. Você sentiu que, às vezes, uma falta de apoio no meio de campo nessa hora de contra-atacar, ou até o que a transmissão falou muito de um nervosismo, atrapalhou muito o Brasil no primeiro tempo? Cara, eu senti muitos jogadores muito nervosos, principalmente o Paquetá. Cara, ele perdeu algumas bolas assim que ele não costuma perder. E assim, enquanto a movimentação do Paquetá, do Rafinha, o posicionamento deles, eu acho que melhorou muito a partir do momento que eles inverteram. Que o Paquetá começou a cair pelo lado esquerdo, junto com o Vinícius Júnior, e o Rafinha se encontrou mais no lado direito, que é o que ele vem costumando a fazer na seleção. Mas, sobretudo, eu acho que foi muito nervosismo no início do jogo. Eu acho que o Brasil soube muito pressionar, mas não soube ser pressionado. Todas as vezes que o Brasil conseguiu pressionar, ele teve um bom resultado. Não se converteu em gol, mas conseguiu ter êxito, né? Roubou a bola, chegou com perigo. Mas quando o Marrocos vinha pra cima, o Brasil ficava perdido. Não sabia o que fazer. Então, assim, é algo a se ver. Porque toda vez que você ser pressionado, não dá pra ser esse terrorismo toda vez. Entendeu? Era assim, foi avassalador os primeiros 15 minutos. Depois, o Brasil acabou tomando um gol. Depois encontrou seu gol e tudo bem. Aí o jogo ficou mais tranquilo. No segundo tempo também, um segundo tempo morno. Poucas chances. Acho que até o Brasil conseguiu ser melhor em certas partes. No final, o Alisson quase fez uma pataquada. Mas no geral, acho um jogo ok. Na hora do gol, Enzão, você achou que foi falha do Alisson? O primeiro gol? O primeiro gol, o gol do Marrocos, porra. Verdade, é que eu tava pensando no segundo que eu quase gol. Não, tá, mas você achou falha do Alisson? Parcialmente sim. Eu acho que teve uma bela porcentagem de culpa dele, porque ele saiu muito mal do gol, cara. Ele sai, sabe, meio sabe? Afobado. Sabe, acho que ele podia ter esperado mais. Ele parou no meio do caminho. Tudo bem, não dá pra culpar 100% ele, obviamente. Mas ele sai muito afobado, ele não... Ele parou no meio do caminho. Então assim, ou se você se joga na bola e vai na fé, vai no carrinho, ou você fica no gol e espera mais um pouco. E aí você pode fechar espaço. Você pode usar o braço também, né? Mas, Jéssica, eu vou te pedir, coloca uma enquete pro pessoal aí no chat. Você achou falha do Alisson no gol de Marrocos, sim ou não? Tá? E aí a gente vai debatendo isso. Inclusive, pra gente daqui a pouco voltar nessa discussão do gol da seleção marroquina, que também teve uma falha do Paquetá, vamos lembrar o lance. O Ibáñez, ele vai construindo pela lateral direita, ele acha um passe forte, é forte demais no Paquetá, que não consegue dominar a bola, não consegue ter o controle, perde a bola no meio. Nessa, o time marroquino começa a construir pelo meio, acha o Brahim Dias completamente livre de marcação. E não era livre de marcação porque não tinha marcadores ao redor, mas uma marcação extremamente frouxa. Sim. Certo? Tava em volta de dois zagueiros, no meio de dois zagueiros. Não, no momento que o Brahim recebe, ele tá no meio dos volantes, tanto do Bruno o Brahim. quanto do Casemiro. E nessa o Brahim acerta, na qualidade que ele tem, e é sabido que o Brahim Dias, o cérebro dessa equipe, não pode ficar sozinho, não pode receber livre, não pode não ser pressionado. E aí ele acerta o passe sensacional. E aí o gol que encobre o Alisson. E é claro que você pode atribuir a culpa do gol, inclusive a transmissão da Casa TV até criticou o Marquinhos no lance. Achei desatenção, achei realmente verdade. Mas a falha, pra mim, ela vai muito... ela vem antes. Ela vem no erro dessa trama. Primeiro, Paquetá e Ibáñez. Esse passe forte do Ibáñez pro Paquetá. E depois, sobretudo, essa falha na pressão pós-perda do meio de campo com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Nesse momento, o Brasil peca, e peca num sentido de que não conseguiu manter a atenção, porque essa é uma valência da seleção brasileira. A pressão pós-perda é uma grande vantagem da seleção brasileira e tem sido mostrado tanto nos amistosos recentes contra Paquetá e Egito, contra Panamá e Egito, tanto no próprio jogo de hoje. Né? O Brasil hoje pressionou, a gente mesmo elogiou o Igor Thiago, que não fez uma partida fabulosa no ataque, até chegou a finalizar depois daquele lateral do Vinícius Júnior, que ele dá tira queima-roupa ali, o Bono defende no meio. Só isso também ofensivamente. Mas nesse trabalho de pressão pós-perda, dele apertar a saída, esse domínio no meio de campo da seleção
do Marrocos, realmente nisso ele foi útil. Mas nesse momento a seleção não conseguiu estabelecer essa pressão pós-perda de uma forma eficiente. E aí a gente até atribui. O Casemiro não tá conseguindo acompanhar, cara. O Casemiro não consegue acompanhar o meio-campo dos caras. E digo além. E o Fabinho também não. O Fabinho, ele parecia... Assim, deu um pouco de pena do Fabinho, porque não sei se isso é falta de ritmo, porque, assim, ele não conseguia acompanhar e ele fazia falta. Graças a Deus que não precisou dele no momento mais crucial pra matar um contra-ataque, porque ele só ia conseguir parar na falta. Todos os momentos ele só parou em falta porque ele não conseguia acompanhar. Então, assim, eu acho que no gol do Brasil ele tomou um gol que tava muito disperso de todo mundo. Se você vê, eu até achei que essa bola do Brahim ele dá no lado direito, porque não tinha ninguém. Tava vindo o jogador do Marrocos e não tinha ninguém no Brasil. O Douglas Santos ele tava perdido um pouco mais à frente no meio campo, mas no lado direito, lá do outro lado, não tinha absolutamente ninguém. Tanto que quando ele deu a bola no meio, eu fiquei até assustado. Falei, caramba, eu achei que ele ia inverter o jogo, mas não. Ele fez certinho, porque tava muito movimentado na frente dele, mas lá na frente não tinha ninguém. Então, assim, o Brasil soube pressionar no campo de no seu campo de ataque, mas no meio campo ele ficou perdido por muito tempo. Depois que ele mexeu as peças, botou o Paquetá no lado esquerdo, no lado esquerdo, o Rafinha no lado direito, eu acho que o time se encontrou melhor. Mas até então o Brasil ele estava perdido. Até o Paquetá depois do gol ele sentiu muito, ele perdeu outra bola no campo de defesa do Brasil, errou um passe assim facílimo, podia ter dado ruim. Mas, sobretudo, Chico, 1-1, Ó, eu arrisco dizer que até saiu barato. saiu barato. Pelo nível de intensidade que o Marrocos conseguiu colocar nesses primeiros 15 minutos e depois que o Brasil leva o gol, nesse momento tem uma quebra extrema de confiança da seleção brasileira em campo, tá? E aqui levantaram alguns pontos. Eu não vou achar o comentário. Aqui achei, Ricardo. Tem um buraco no meio da zaga do Brasil. Os laterais e os zagueiros jogam muito espaçados. Pois é, Ricardo. É exatamente o que a gente percebeu agora e vem percebendo. Por que a seleção brasileira leva tanto gol? Por um erro numa característica que é própria do próprio Ancelotti. Que é essa zaga, essa linha de defesa italiana. Né? Com os laterais mais recuados. Vamos lembrar, o Ibanez é de ofício um zagueiro. Sim. Né? E aí, qual que é o grande problema nisso tudo? O Brasil não consegue transformar essa linha de 4, esses dois laterais, eles fecharem pelo meio e puxar os dois meias ou os dois volantes para recompor pela lateral. O Brasil simplesmente peca muito nisso. E eu digo, pela velocidade. O meio-campo é lento, as laterais são lentas. Sim. O Brasil tem um problema muito sério com isso. E sobretudo no meio de campo. Sim. O Bruno Guimarães, quando faz a cobertura, consegue bem. O Casemiro, quando faz a cobertura, não vai bem. De novo. O Casemiro hoje, péssima partida. Péssima partida. Vamos dar nome aos bois. Péssima partida do Paquetá. Sim. Péssima. Principalmente depois do gol de Marrocos. Péssima partida do Paquetá. Vejo muita gente mencionando o Rafinha. A posição que o Rafinha joga, e que passou a jogar sobretudo no segundo tempo, tira muito da característica do Rafinha, né? Da criação. Mas, de fato, não foi uma boa Copa. Não foi um bom início de Copa pro Rafinha, mas uma boa partida pro Rafinha. Mas os destaques negativos de hoje, pra mim, Casemiro e Paquetá. Sim. O Bruno Guimarães eu até achei que ele foi bem no jogo. O Paquetá eu tava muito assustado, tava muito amedrontado. O Casemiro não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo. O Fabinho, desculpa que, infelizmente, é a única opção após o Casemiro, também não conseguiu. Então, assim, vai ter que manter o Casemiro de qualquer jeito. Mas acho que não tem por que ocupar o Rafinha em momento algum, porque, cara, é um cara que ele joga no Barcelona, joga como ponta esquerda, na seleção joga como ponta direita, ele joga como meia, aí fez o jogo hoje como centroavante. Então, assim, o cara, ele não consegue jogar nas posições. Ele tem que se movimentar muito, sabe? É um cara que é muito exigido. Eu não consigo atrelar em momento nenhum o empate do jogo de hoje com o Rafinha, sabe? Mas, vamos falar de alguma coisa positiva? Que baita jogo do Vini, cara. Fazia tempo que não vi um jogo assim bom do Vini. E é importante você ter um cara como o Vinícius no time. É importante você ter um cara com esse protagonismo. Porque é ele que vai fazer a diferença nesses momentos. É ele que vai decidir pra gente. Então, assim, que isso se repita mais vezes, porque a gente vai precisar muito dele. Mais do que nunca, a gente vai precisar muito do Vinícius.
Uma coisa, vamos falar disso, porque o Vini em Copa do Mundo, a gente tem uma impressão distorcida, o Vini na Copa de 22, na transmissão da Casa TV, lembraram bem, participou demais de gol, eu não lembro, acho que foram 5 participações em gol. 6 gols do Brasil. Alguma coisa assim, acho que dos 8 gols do Brasil na Copa de 22, o Vinícius participa de 5, é algo assim. Mas tem uma questão importante que realmente, durante todo o ciclo, a gente viu muito pouco o Vinícius como protagonista, e é um momento, porque em 22 era um Vinícius completamente diferente. Era um Vinícius que ainda não tinha que ser protagonista da seleção. Poderia ser um excelente coadjuvante, mas durante o ciclo inteiro, de 23 até agora, é o momento do Vinícius ser o protagonista da seleção brasileira. Não é mais o momento do Neymar. Não, o Neymar, ele tá ali pra ser a referência técnica, ser o apoio desses caras, até em dado momento ser o centro, não só das atenções, mas ser o centro ali de criação e tudo bem, mas protagonista em termos de qualidade deveria, não tô falando que deveria ser o Vinícius Júnior. Pelo papel que ele tem no Real Madrid, pelos títulos individuais que conquistou e coletivos também, durante todo esse tempo, mas o Vinícius não conseguia ter corresponder nesse nível na seleção brasileira até esse momento. E hoje a gente viu um outro Vinícius Júnior. Um cara que vai pra cima, um cara que chama a responsabilidade pra ele, um cara que, quando percebeu que o jogo tava apertado, tanto aquela bola que ele acha o cruzamento, que salva o Igor Thiago. Isso. Que o Igor Thiago raspa, a bola passa por cima, não consegue fazer o gol no primeiro tempo. Logo depois foram 2 bolas que ele recebeu com liberdade pra avançar pela esquerda. Nessa ele quase acha o Igor Thiago, e na segunda, naquela trama, aquela aproximação do Bruno Guimarães, ele chapa a bola, excelente, golaço. Então, a partida do Vinícius Júnior, ela foi uma amostra do Vinícius Júnior que a gente quer que seja. Então, se você acompanha há mais tempo aqui o Redcast, você vai lembrar, ou você pode mesmo assistir o pós-jogo de Brasil e França. O quanto a gente meteu o pau no Vinícius Júnior aqui. Não tem nada de gostar ou não gostar do cara. Entendeu? De estar puxando o saco. Quando precisa criticar, a gente chegou aqui, abriu a live de pós-jogo de Brasil e França. Se tiver 2 horas de live, a gente ficou 1h30 metendo o pau no Vinícius Júnior. Não foi isso mesmo. Tranquilamente. Mas quando joga bem, tem que reconhecer, porque faz exatamente o que a torcida quer. Quer protagonismo, chamar a responsabilidade. Seleção precisa de um gol? Faz o gol. Em quantos outros momentos ele não devolvia aquela bola pro Bruno Guimarães? Eu acho que ele veio muito com uma boa confiança que ele fez contra o Panamá, porque em outros momentos ele tocava aquela bola de volta pro Bruno Guimarães. Se ele tivesse vindo de uma má fase, não tivesse jogando bem, sabe? Se não tivesse vindo confiante daquele jogo, ele também foi muito bem contra o Panamá, fez um gol e uma assistência, ele tinha devolvido aquela bola pro Bruno Guimarães. E a gente tá xingando ele aqui. Fala, porra, por que o Vinícius não cortou, não bateu, não arriscou? Porque é o que ele vinha fazendo. Arriscava muito pouco, tinha muito pouca ousadia, ele tinha medo, desconfiante. Mas não, eu acho que ele melhorou nos últimos jogos pra cá, eu acho que ele tem retomado cada vez mais a confiança. E assim, é um cara que a gente precisa muito, porque, de fato, como você falou, cara, a gente não pode confiar 100% o Magif 93, chamar responsabilidade é igual errar drible. Não, é fazer o gol, porra. Ele fez o gol. Na jogada individual ele fez o gol, porra. Sim. Então, não é isso. Chamou a responsabilidade. Pegou a bola, botou debaixo do braço, fez o gol, Ele podia ter muito bem só tocado até a bola. Não tem essa, não tem. Fez o gol, chamou a responsabilidade, fez o gol. Qualquer coisa diferente disso, aí quem tá sendo parcial, quem tá sendo apaixonado é quem tá criticando. Fato. O cara que é sóbrio criticou o Vinícius Júnior e muito durante todo o ciclo, durante, esse jogo que eu mencionei, por exemplo, da França. E elogiou agora. Sim. Você tem que ser sóbrio nesse tipo de análise, cara. Não tem essa questão de, porque eu gosto do cara, eu não gosto. Foda-se. É igual quando a gente analisa Neymar aqui. Eu tô cagando o que o Enzo acha do Neymar. Eu não importa o que eu acho do Neymar, da pessoa física ou do jogador Neymar. Ele desempenhou naquela partida, ponto. Essa é a análise, tá aqui pra analisar o jogo. Ponto final.